por que é que a interpretação é mais importante do que os cálculos? Isso também é uma resposta que você pensa assim, é óbvio, né? Se você não interpretar eficientemente, você simplesmente não vai chegar a ponto de fazer os cálculos. Você nem vai conseguir começar a fazer os cálculos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa importante é melhorar a sua interpretação. A interpretação de questões, que é algo que você vai encontrar em todas as questões do Enem. E a interpretação de questões é interessante, que é assim, né? Geralmente a gente fala sobre interpretação de textos, quando está falando lá na prova de linguagens, né? E você, na prova de linguagens, o que manda é a interpretação de texto lá. Então, olha só que interessante. Existe uma ligação muito próxima entre a matemática e a prova de linguagens. A prova de matemática e a prova de português, né? Por assim dizer. Que relação é essa? É justamente a interpretação de questão, a interpretação do que você está lendo. Você já deve saber, ou se você não souber, você vai ficar sabendo agora, que todas as provas do Enem, em todas as questões do Enem, elas são questões contextualizadas. Em matemática, questões contextualizadas são questões baseadas em algo, tem algum contexto por trás. E elas são baseadas na realidade, em algo que esteja na realidade. Então, olha só o que acontece. Você vai precisar interpretar aquilo ali. Você vai precisar ler uma questão. Geralmente, nessas questões de matemática, elas são dados mais informações do que você realmente precisa para resolver o problema. Então, você tem que entender muito bem o comando da questão, que a questão está te pedindo. Você tem que entender todo o contexto da questão. Você tem que separar o que é importante do que não é importante. Você tem que entender as palavras-chave que te permitem entender. Às vezes, tem questão do Enem, várias questões de matemática do Enem, que uma preposição faz toda a diferença. Uma preposição faz com que você erre a questão. É incrível isso. Uma simples preposição faz com que o resultado seja totalmente diferente. Então, o primeiro ponto é você aprender a interpretar com eficiência as questões de matemática, e isso por si só já vai te ajudar já na prova de linguagens. Olha só que interessante. O fato de você se dedicar a interpretar as questões de matemática do Enem vai te ajudar nas provas de linguagens. Ou seja, você tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para passar em medicina no Enem, o fato de você se dedicar a isso vai influenciar em todas as questões do Enem. Tá? Agora, quais são os principais benefícios de você aprender a interpretar eficientemente? O principal benefício está justamente na prova de química e física. Por quê? Olha só. Quando você aprende matemática, naturalmente, quer dizer, lógico que vai ter primeiro o benefício direto da prova de matemática. Mas também você vai ser beneficiado na prova de química e física. Por quê? Não é... Por mais... Eu quero que você entenda o seguinte. Por mais que uma questão de química ou de física sejam questões teóricas, química e física são matérias ou são ciências que elas beneficiam o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é a base de toda a matemática. Então, você melhorando em matemática, você melhorando essa sua capacidade de raciocinar logicamente, as primeiras matérias onde você vai estar se beneficiando indiretamente são química e física. Então, lá de cara, você vai conseguir já melhorar o seu desempenho em química e física. Só pelo simples fato de você ter entendido como estudar matemática.